Olá pessoal, tudo bem? Treino em Foco responde. Hoje uma pergunta bem interessante do Matheus Vitor. É sobre a série do Jefferson e da Tati, tá fazendo sucesso essa série. Jefferson com 5% de BF, o body fat, né, o percentual de gordura, ele é magro, mas esse número tá estranho, segundo aqui o Matheus Vitor. E esse valor do VO2 máximo de 60 ml por quilograma por minuto, ele não botou unidade de medida, eu que estou lendo aqui, a genética dele é muito boa então. Então o Matheus está aqui questionando os resultados que a gente apresentou, particularmente os resultados do Jefferson, tanto o percentual de gordura de 5,1%, exatamente o percentual dele, e o VO2 máximo aí de 60 ml por quilograma por minuto. E é isso que nós vamos responder hoje na série Treino em Foco Responde. Essa é a questão e nós vamos debater um pouquinho sobre isso, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, como eu já descrevi antes da vinheta, o Matheus, ele nos questionou e fez uma pergunta bem interessante. Vejam bem, Matheus e os demais seguidores do Treino em Foco. Quando nós medimos o percentual de gordura do Jefferson, nós efetivamente medimos dobras cutâneas, dobras de gordura, e alguns perímetros corporais. Essas dobras cutâneas e esses perímetros corporais são introduzidos em equações preditivas. Essas equações preditivas irão transformar esse resultado, algumas dessas equações transformam esse resultado em densidade corporal, e esse resultado de densidade corporal é introduzido em outra equação, e essa outra equação aí então, por fim, transforma o valor de densidade em percentual de gordura. Quando se faz isso, nós chamamos que esse método, medida antropométrica ou método antropométrico, usando essa forma de chegar ao valor do percentual de gordura, é descrito na literatura como um método duplamente indireto, porque nós temos duas fases de equações até chegar no resultado final, que é o BF do Jefferson, o percentual de gordura do Jefferson. E assim o mesmo foi feito com a Tati e assim se faz com outros atletas. Existem equações que elas já, ao nós introduzirmos as variáveis preditivas de dobra cutânea e diâmetro ósseo, perímetro corporal, elas já predizem diretamente o percentual de gordura sem ir à densidade corporal e aí termos que converter em percentual de gordura. Então não são duplamente indiretas, mas vejam bem, elas predizem e elas são indiretas. Qual é a maneira mais correta de se fazer medida de percentual de gordura? O gold standard, o padrão ouro, dissecação. Essa é a forma de se fazer com mínima margem de erro e é a forma mais precisa que nós temos até hoje para identificar o percentual de gordura de qualquer pessoa. Mas vejam bem, dissecação só em cadáveres. Não tem como nós fazermos na prática e utilizarmos esse método. Mas é o método gold standard, é o método padrão ouro, é o método com mínima margem de erro. E vejam bem, eu ainda estou falando de mínima margem de erro. Todo método tem uma limitação que leva uma pequena, média ou grande margem de erro. Todo método apresenta limitações. Então, quando nós vamos para o gold standard de avaliação da composição corporal, que é a dissecação, mesmo em cadáveres, nós podemos ter ali algumas variações de peso gordo ou do percentual de gordura em função de não ter feito aquela dissecação com o zelo total de cuidado para se tirar gramas de gorduras, ou a balança ao qual nós vamos pegar aquele montante de gordura que nós iremos pesar, ela não está completamente calibrada, ou mesmo que esteja completamente calibrada, não esteja dando exatamente o peso gordo daquela pessoa para transformar em percentual de gordura. Isso num cadáver, isso na dissecação, isso no gold standard, isso no padrão ouro de avaliação do percentual de gordura. Se nós usarmos, por exemplo, o DEXA como um instrumento de medida do percentual de gordura, as limitações existem, mas são menores. Como nós usamos o método antropométrico, essas limitações são um pouco maiores. E o que isso tem a ver com a pergunta colocada pelo nosso seguidor? Isso tem a ver que quanto mais limitações houver no método, a margem de estarmos ou não completamente corretos aumenta. Ou seja, a possibilidade de variações em torno do valor real aumenta. Então, o percentual de gordura do Jefferson pode ser exatamente 5,1%, estimado pela equação. Agora, o percentual de gordura do Jefferson pode ser um pouco maior ou um pouco menor do que isso, porque a equação apresenta suas limitações preditivas e para quem entende de estatística sabe que nessas equações preditivas é apresentado o coeficiente de correlação,
mostrando o grau de correlação do resultado obtido da equação com o resultado feito em pesagem hidrostática ou no DEXA, como critério de validação, e ainda mais apresenta o EPE, o erro padrão de estimativa da equação, que mede a média de margem de erro daquela equação, que normalmente para ser aceita uma equação do ponto de vista científico, ela passa por um critério, por um ponto de corte de EPE. Não pode apresentar um erro padrão de estimativa muito grande, o erro padrão de estimativa deve ser pequeno para ser aceitável. Então, o que ocorre? No nosso caso, e aí que vem o entendimento maior que nós temos que ter, não é tão importante sabermos se exatamente o Jefferson tem 5,1%, ele tem 5,2% ou 5,3% ou 4,9%. O importante para nós é mantermos agora o mesmo padrão de medida, e vamos mantermos agora as mesmas equações utilizadas e vamos mantê-las, porque se houver um erro, um desvio, um erro padrão de estimativa pequeno ou grande nessa equação, ela será mantida nas próximas avaliações e o erro será constante. Consequentemente, vamos imaginar, se na próxima avaliação o Jefferson apresentar 6,1%, talvez não seja o valor real dele, mas 6,1% significa um aumento de 1% em relação a 5,1%, 6,1%. Ou seja, ele aumentou 1% de gordura corporal. E essa variação ela é correta. Se ele for para 10,1%, aumentou 5% de gordura corporal. Essa variação é correta e é essa variação que nos interessa. Monitorar. O que nós queremos é monitorar. Claro que o Jefferson é um cara magro atualmente, ectomórfico pela somatotipia e o percentual de gordura dele realmente é baixo. Basta olhar as dobras cutâneas. São dobras cutâneas, somente uma foi acima de 2 dígitos, se não me engano a subescapular, se não estou enganado. Todas as demais dobras cutâneas foram abaixo de 2 dígitos e a maioria rodou em torno de 5 milímetros, 6 milímetros. São dobras cutâneas muito baixas. Então o percentual de gordura representado por essa equação que nós utilizamos, de Jackson e Pollock, de 7 dobras, que estimou para ele 5,1%, eu aceito como um valor real muito próximo do valor verdadeiro. E esse valor é o que nós vamos monitorar ao longo do ano 2016, fazendo monitoramento do treinamento. Isso é o que nos interessa. O mesmo vale para o processo de treinamento e da composição corporal da Tati. E o mesmo vale para o VO2. Vejam bem, no caso do VO2, nós usamos uma estimativa também do VO2 máximo dos dois, da Tati e do Jefferson. Se vocês perceberem bem, nós não fizemos coleta de gases durante o teste do VO2 máximo, onde existe uma máscara e nessa máscara o indivíduo inala e exala gases. Notadamente, os importantes são O2 e CO2, oxigênio e dióxido de carbono. Com essa máscara e a coleta de gases feito por um instrumento específico para isso, nós conseguimos perceber a cada troca de estágio e até o final do teste de VO2 qual é a troca gasosa de O2 e CO2, ou seja, quanto está entrando de oxigênio e quanto está saindo de oxigênio na inspiração e na expiração. Quanto está entrando de CO2 na inspiração e quanto que está saindo de CO2 na expiração. E dessa troca gasosa se torna mais precisa a estimativa do VO2 máximo. Nesse processo se chama de ergoespirometria. Nós não fizemos um teste de ergoespirometria, nós fizemos um teste de VO2 estimado via esteira através do match training dele, que o próprio display da esteira pela carga em termos de velocidade e inclinação posta, já no próprio display já apresenta o match training dele ou o match para aquele estágio que ele alcançou em termos de esforço cardiovascular. E a partir desse match se estima o VO2 máximo em mililitros por quilograma por minuto, consumo de oxigênio, estimado. Muito bem, se o valor do Jefferson realmente é aquele ali ou é um pouco maior ou um pouco menor, pode ser questionado, sim, pode ser questionado, porque o método que nós usamos, ele apresenta as suas limitações, basta ir na literatura e verificar. Mas independentemente dessa limitação, volto ao ponto crucial. O ponto crucial é monitorar. Então, se o valor apresentado hoje, vou chutar um valor bem aberrante para nós interpretarmos, 90 mililitros por quilograma por minuto, que é um valor absurdo, mas é um valor que, ao monitorar ao longo do ano, passar a 100 mililitros por quilograma por minuto, que é mais absurdo ainda, nós teríamos ali um aumento de 10 mililitros por quilograma por minuto de ganho de VO2 máximo no atleta. Então isso é o que nos interessa, por mais que eu esteja agora aqui usando valores absurdos para exemplificar a ideia, o que interessa é o valor sendo monitorado ao longo do tempo,
Porque essa variação, desde que o protocolo seja feito da mesma forma, essa variação, esse erro, essa falta de precisão na estimativa, ela vai se tornar constante. E aí nós temos as variações, as modificações reais ocorrendo ao longo do tempo. Isso é o que nos interessa. E é isso que nós temos que entender dentro da série. Mas é muito bem-vinda essas perguntas. Semana passada também já respondi uma pergunta sobre essa série. E isso é sinal que os nossos seguidores estão assistindo a série, estão entendendo o processo, estão acompanhando esse reality de treinamento e estão tendo, obviamente, as suas dúvidas, as suas curiosidades para serem sanadas. E nós, dentro do Treino em Foco Responde, em outras postagens do Treino em Foco, nós buscamos ir respondendo e trazendo informação para os seguidores. Hoje, uma informação bastante importante da área de avaliação e prescrição do treinamento. O que eu coloquei aqui está descrito na literatura. Basta ir buscar e aprofundar a leitura e a interpretação disso. Ok, pessoal? Então, o Treino em Foco Responde de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido e principalmente gostado da nossa explicação, entendido, compreendido e futuramente aplicar essas lógicas do treinamento no seu programa de treinamento, no link entre avaliar e prescrever. Aguardo você semana que vem, mais um Treino em Foco Responde. Um grande abraço, ótima semana, até semana que vem. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como Felipe Franco. Então, nessas condições, nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, e aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada,